Deus Pai, obrigada, Senhor, pelo vosso amparo no momento de tanta angústia e sofrimento. Sofrimento esse causado pela nossa fraqueza e responsabilidade, pela invigilância de tantos atos, dos nossos atos, há tantos milênios. Mas tenho certeza que tudo passará, porque estás conosco, hoje e sempre. Que Jesus abençoe a noite de conselheiro, o nosso irmão Adno e todos os nossos irmãos. Amém, Jesus. Irmãs e irmãos da Caravana do Conselheiro, cordiais saudações. Eu sou Adno, da União Espírita Jesus e Maria, e estou aqui atendendo um honroso convite da nossa irmã presidente Regina. Esse trabalho deveria ter sido feito no início de maio do ano passado, mas não ocorreu por motivos que vocês conhecem, né? Eu sempre usei, nos meus estudos, uma colinha. Depois da Covid, ela se tornou ainda mais necessária, motivo pelo que eu rogo pela paciência de vocês. Tá? Muito bem. O nosso assunto de hoje é gratidão. Vamos falar sobre gratidão. Alguns de vocês não me conhecem. Eu não conheço alguns de vocês. Mas tem algo sobre mim que todos vocês sabem. Tem algo sobre vocês que eu sei. Todos nós temos algo em comum. E aí não é só nós somos espíritos, mas qualquer cidadão deste planeta, de qualquer credo, de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer país, de qualquer condição social. Todos nós temos algo em comum, algo profundo, que é o desejo de ser feliz. Para isso nós estudamos, para isso nós trabalhamos, para isso nós casamos. Todos temos esse desejo em comum. Há algum tempo eu vi na internet um monge beneditino chamado David Steindl Rast. É uma palestra de 14 minutos, pouco mais. Aliás, esse começo que eu dei ali, todos temos algo em comum, é a ideia dele, né? Ele sozinho, no tablado, com a plateia, sem recursos, sem PowerPoint, nada disso. Em menos de 15 minutos, ele afirma que o caminho mais fácil para a felicidade é a gratidão. O caminho normal seria: estamos felizes, somos gratos, somos agradecidos. Mas quantas pessoas têm tudo aquilo que nós consideramos necessário para a felicidade e não são? O que se valoriza tanto hoje? A juventude, não é? Para isso a gente estica, puxa, faz, acontece. A juventude, a saúde, sim, claro. Condição financeira, o poder, tudo aquilo que, enfim, aos olhos da humanidade representa o necessário para a felicidade. As pessoas têm isso, mas não são felizes porque querem alguma coisa mais. Quantas pessoas enfrentam adversidades terríveis, dificílimas, que nós não iríamos querer para nós. E, no entanto, conseguem irradiar alegria, irradiar resignação e irradiar mesmo felicidade. Então, felicidade não gera necessariamente gratidão. Mas gratidão gera felicidade. Como é que funciona? Nós recebemos um presente valioso. Nós recebemos um presente, eu, você, todos, um presente valioso. A gratidão surge espontânea em nossos corações e nós nos sentimos felizes. Mas que presente é este? O presente é este momento, é o momento com todas as suas oportunidades. Às vezes, o que esse momento nos oferece, a oportunidade que nos é oferecida, é de aprender a ter paciência. Nem sempre é fácil. Mas, se falharmos, teremos outra oportunidade. Então é isso, a oportunidade que se repete sempre e sempre, sempre. Mas aí, meu irmão, gratidão, às vezes, o monge beneditino David, ele nos convida a um estado de permanente gratidão. E cita o caso da nossa mãe, que dizia, depois que a gente começou a sair de casa para ir fazer uma comprinha, para ir até o bar, o restaurante, o armazém, nossa mãe nos recomendava: quando for atravessar a rua, você para, você olha, depois disso você segue.
E ele nos recomenda fazer isso com a nossa vida. Parar. Nós temos tanta pressa, irmãos. E eu falo por mim. Não é? A gente parece que o dia não basta aquelas 24 horas. Não é? E depois vem olhe, pare, aquiete-se. Olhe, acalme-se, aquiete-se, respire, abra os olhos, abra os ouvidos, abra o nariz, abra o coração e veja em torno de si aquilo que está acontecendo. Nós hoje, a gente janta vendo telejornal, novela, vê filme olhando no celular. É uma coisa impressionante. Eu participo de uma rede, né, do WhatsApp, de veteranos, companheiros. Acesso uma vez pela manhã, quando chego à noite tem dezenas assim, de mensagens. Não dá para ler tudo. Então a gente precisa fazer o quê? Fazer as nossas opções. O que é importante? O que deve vir em primeiro lugar? E depois disso tudo seguir. Mas seguir o quê? O que a vida nos apresentar no momento. Você tem lá 1/2 metro de terra, de repente você planta lá uma flor. Aprender a tocar violão, fazer caminhada. Principalmente nós espíritas sabemos que nunca é tarde. A questão, meus irmãos, é que nós aguardamos o que entendemos ser o momento adequado. Quando as crianças crescerem, quando eu me aposentar, quando eu tiver dinheiro, e a vida vai passando. Tem um ditadozinho, cujo autor eu vou ficar devendo, porque captei na internet, e eu gosto muito dele. Diz assim, ó, daqui a 1 ano, você vai ficar muito feliz por ter começado hoje. Bonito, né? Presta atenção. Bom, essas oportunidades, nós devemos agradecer, porque é um presente que nos é dado e que sempre se renova. Agora, é claro que é difícil agradecer por tudo. Por exemplo, alguém morreu. Algum dia, daqui a umas 10, 15 encarnações, a gente já consegue aceitar. Aceitamos, sim, resignados. Mas daqui a umas 10 encarnações, nós vamos agradecer. Chegou o momento adequado. Mas se nós mudarmos o foco hoje, esforçarmos por mudar o foco hoje, pensarmos o quanto foi bom, prazeroso, feliz, que aprendizado, que oportunidade extraordinária tivemos convivendo com aquela pessoa. Isso vai nos trazer um sentimento bom. Nós tínhamos no Jesus e Maria um companheiro chamado Jairo, que já retornou ao plano espiritual. E o Jairo trabalhou em grandes empresas multinacionais e, numa delas, faleceu um companheiro que era inglês. E ele foi ao velório desse companheiro. E chegou lá e encontrou aquela situação tranquila, respeitosa como costuma ser, só que as pessoas estavam comendo. E ele ficou chocado. Estavam comendo. Não era arroz, feijão, bife com batata frita, não. Era salgados, doces, as pessoas pegaram tal. Cada um levou um prato. Então ofereceram para ele um prato para ele se servir. E ele ficou assim, um pouco espantado. Aí chegou para um outro colega e disse, olha, não estou acostumado a isso, como é que funciona? Aí o colega falou, olha, o inglês, nós não estamos aqui para cultuar a morte, nem para prantear. Nós estamos aqui para celebrar a vida. É um outro modo de ver, não é isso? É uma outra maneira de ver. E daí nós podemos extrair lições muito importantes. Outra coisa, algo que no passado nos pareceu muito ruim, e aí você tem que ter alguns anos já de vida, né, para poder avaliar isso aí. A gente, quando está no meio da tormenta, como diz o pessoal, no olho do furacão, nós não temos condições de fazer uma avaliação lúcida, equilibrada, justa daquilo que está nos ocorrendo. Anos depois você olha para trás e aí você tem todo o conjunto, antes, durante e principalmente o depois. E aí você vê que muitas vezes foi a providência divina atuando a seu favor. Aquilo que no primeiro momento, quando você estava ali desesperado, pareceu ser uma coisa ruim, na verdade,
bons espíritos estavam zelando por você. Só que eles não trabalham assim na base do milagre. Apareceu um anjo, um arcanjo e resolveu a questão. E são resolvidas, as questões são resolvidas de uma maneira natural que muitas vezes nós não nos apercebemos. Dizem que o bom palestrante não fala de si, né? Mas eu não sou palestrante, muito menos bom. Então eu vou contar um episódio para vocês. Eu servi nos anos de 99 e 2000 na Amazônia, mais precisamente no sul do Pará, numa cidade chamada Marabá. E lá havia, se não me falha a memória, 2 agências da Caixa Econômica. Eu tinha minha conta vinculada a uma delas. Na porta dessa agência ficava uma menina. Essa menina tinha sérios problemas físicos, toda entrevada, toda paralítica totalmente. Ela ficava naquele cantinho ali, alguém a deixava ali e alguém a tirava depois. E você, para entrar e sair da caixa, passava por ela. Muitos, a maioria, deixava um dinheirinho com ela. Mas deixasse você um dinheirinho ou não deixasse, você sempre recebia um sorriso lindo, radioso daquela menina. Sabe aquele sorriso que é como um sol, que aquece, que ilumina? Aquela menina tinha para com todos. Desce você ou não desce. E eu olhava e dizia assim, que espírito poderoso é esse, que escolheu essa prova dificílima para nos dar uma lição. A todos nós que achamos que temos problemas, né? Então, se foi lá o saldo está baixo, veja só, é só dinheiro. Né? E ela estava ali, naquele cantinho, brindando, presenteando a cada um dos passantes com aquele sorriso maravilhoso. Então, meus irmãos, é um caso para a gente pensar. Não tinha lição, não tinha palestra, não tinha nada. Era só um sorriso lindo, sincero, que encantava você. E havia nele uma lição extraordinária, porque aquela menina tinha dificuldades terríveis. Não é fácil. O que o monge, o que o irmão David propõe, não é fácil. A gente sabe disso. Ele é um monge. Um monge beneditino, um monge católico. Né? Poderia ser um monge budista. Nós sabemos que eles são levados pela sua própria natureza à meditação. Não é isso? Tem um traquejo mental muito especial, extraordinário, que ele é aprofundado ao longo dos anos. Mas nós podemos fazer. Podemos tentar e vamos conseguir. A gratidão, meus irmãos, não nos exime totalmente da dor e da tristeza. Não, nunca se disse isso. Mas é possível aprender a extrair de cada situação motivos para o bem-estar. Detalhe importantíssimo, a ciência concorda. Mais especificamente, a neurociência. A neurocientista Susana Herculano Olzo, professora da Federal do Rio de Janeiro, ela agora foi para o exterior. Não tinha verbas para ela desenvolver os estudos dela, e eu li ela através de uma revista que havia, Mente e Cérebro, e costumava ler os artigos dela, mas ela foi para o exterior então. Nessa revista, uma determinada revista, ela afirmou o seguinte: o cérebro nosso está todo mapeado. Na época do mestre Kardec, a ciência, a medicina só acessava um cérebro morto. Mas hoje não. Se for preciso abrir, em casos extremos, né, a ciência pode fazer. Mas normalmente não faz para fim de estudo. São colocados nos voluntários sensores por toda a cabeça, que estão ligados a equipamentos ultrassensíveis, extraordinários, que vão ler o cérebro por dentro. E aí o que ocorre? A pessoa, o voluntário que está ali, ele é colocado diante, por exemplo, de uma tela que vai excitá-lo em determinada direção. Por exemplo, cenas que vão despertar raiva nele, cenas de riso, cenas de nojo, cenas de revolta. E esses sensores vão mapeando os lugares onde o cérebro vai ficando iluminado. E vão fazendo as conexões físicas e tudo mais. E já sabe como é que funciona, inclusive as nossas emoções, através dali. São estudos feitos pelo mundo todo, logicamente. Tá?
E descobriram o seguinte: quando algo de ruim acontece, eu vou me citar como exemplo. Tá? Aí você vai dizer, não, nós espíritas, nós já temos uma formação. Eles não estudaram para nós espíritas, eles pegaram do geral. Tá? Então é o seguinte: quando algo de ruim acontece por culpa dos outros, a gente sente raiva. Quando o infortúnio, algo de ruim acontece por nossa causa, sentimos culpa. Tá? Então alguma coisa de ruim aconteceu. Se é por causa dos outros, sentimos raiva. Se é por nossa causa, sentimos culpa. Mas, se algo de bom ocorreu, não importa se fomos nós ou se foi outro. Em ambos os casos, há ativação do sistema de recompensa do cérebro que nos deixa instantaneamente felizes. Vou repetir. Se algo de bom ocorreu, não importa aí se foi alguém que fez ou se fomos nós que fizemos. É ativado o sistema de recompensa, o que dá satisfação, o que dá alegria, o que dá o reconhecimento no cérebro, e isso nos deixa instantaneamente felizes. Ou seja, a gratidão, portanto, leva à felicidade. Falei sobre a opinião do monge, né? O monge David. Eu diria que foi filosofia, apesar de ser um homem religioso, ele não falou em Deus. Falei sobre a neurocientista Susana Herculano Ozel, e aí foi ciência. Bom, espiritismo é isso, né? É filosofia, ciência e é religião. Então vamos, até porque eu sou de um centro espírita falando para membros do outro centro espírita. Vamos ver um pouco da nossa doutrina, logicamente, não poderíamos deixar de falar, né? Não esquecemos, não. A gratidão, meus irmãos, ela exige já um certo crescimento espiritual. Você se recorda, por exemplo, o quanto nós espíritas, vocês sabem disso, valorizamos a caridade. Nós temos a caridade em altíssima conta. E por que isso aí? Porque ela é o complemento já de uma série de virtudes adquiridas e ela muda as pessoas, ela muda o mundo. Piedade. Piedade é o passo inicial. É riscar o foco, dá início. Mas se ficar na piedade, nós não vamos longe. Ficar com esse sentimento de piedade. Ele é fundamental, ele é necessário, ele é o ponto de partida. Mas quantas vezes, meus irmãos, a gente, na rua, dentro do ônibus, do carro, a gente vê cenas que despertam a nossa piedade e vamos embora seguir nossas vidas. Quantas vezes estamos no sofá da nossa casa assistindo noticiário pela televisão e nosso coração se toca, se confrange de piedade e voltamos o canal e continuamos nossa vida. A partir desse sentimento de piedade, nós vamos começar primeiro a ter empatia e depois vamos atuar, terminando sim na caridade. Essa muda as pessoas, essa muda o mundo. Então a caridade já implica num certo acúmulo, num certo crescimento. Da mesma maneira, a gratidão. A gratidão, sim, também. O orgulhoso, o egoísta, por princípio, não são gratos. O egoísta, o orgulhoso. Por quê? Eles entendem que o mundo lhes deve. Você fica, como assim? Eu tenho direito a isso e muito mais. Então, gratidão significa o quê? Reconhecer que fomos beneficiados. Isso exige uma certa dose de humildade. Eu preciso dos outros. Não é? Jesus cobrou o agradecimento. E a gente assim, como assim? Jesus cobrou o agradecimento? O mesmo Jesus que disse, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, está em Lucas 17. Vamos dar uma lida lá então. Está marcadinho aqui. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Interessante, né? Para os doentes em geral, eram curados. Para o leproso, a expressão era purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra,
aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então Jesus, na verdade, estava exigindo que glorificassem a Deus, que é o autor de toda a obra. Mas o sentimento permanente, aquele sentimento de gratidão que deve permanecer entre nós. Deixa eu contar uma nova historinha para vocês, passada lá na Amazônia. No dia seguinte à nossa chegada, nós saímos para conhecer a cidade, precisávamos de alugar uma casa e tal, e havia uma série de contrariedades. Eu deveria ter chegado lá em novembro, dezembro, e chegamos, era quase fevereiro de 99, ou seja, as casas que estavam para alugar, que eram mais acessíveis e tal, já tinham sido ocupadas, né? Foi um dia bastante cansativo a gente procurando, né? E ocorreu que num ônibus houve um entreveiro lá, e quando eu saltei eu descobri que tinha sido roubado. Tinham retirado R$100 do meu bolso. Foi criado ali uma situação artificial junto ao cobrador, né, na roleta. E quando eu saltei, eu fiquei muito chateado. Na verdade, fiquei chateado por ter perdido o dinheiro, mas também o meu orgulho. Antes de ir para lá, eu perguntei a colegas, é comum isso aí, passar informações, né? Então, colegas que moraram lá me avisaram: olha, tem isso de bom, tem aquilo e tal, e cuidaram com os pilas. Pila. O que é pila? Pila é uma garotada, no início mais ou menos da adolescência, que trabalha em grupo, trabalha em bando. E eles podem cercar você e criar uma situação e você perder sua joia, seu dinheiro e tal. Você não corre risco de vida. Não, eles não são violentos. Mas eles trabalham rápido, são velozes, são despertos, coordenados e estão a fim de dar um prejuízo. Também tem esses pilas, ou tinha, em Belém. Então eu fui vítima dessa garotada. E eu fiquei, sinceramente, bem chateado, porque tendo morado 30 e tantos anos no Rio, né, visto tudo que acontece nessa enorme cidade, eu vou para o interior e no segundo dia que estou lá, viro vítima. Eu acho que eu estava mais por conta do meu orgulho ferido. Mas estava muito chateado. À noite, a gente foi para o mercado lá fazer compras. E mercado apertado, para os corredores do carrinho, tentando passar e tal. E eu começo a ouvir alguém chamar: moço, 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 moço. Até que eu me virei, no meio daquele montão de gente. Havia um menino, talvez uns 8 anos, 8, 9 anos, e disse assim: o senhor me dá 50 centavos para eu comprar meio quilo de arroz? Eu estava cansado, não justifica não, estou tentando explicar. E eu li aquilo ali, para mim era um projeto, um princípio material de pila, né? Bateu um bocado de umbral no caminho. Enfiei a mão no bolso, peguei uma moeda, aqui estava no bolso, gente, era 50 centavos. E eu entreguei para ele sem dizer uma palavra. Para minha eterna vergonha, eu realmente fiz um gesto tipo assim: sai da minha vida. Não disse nada, mas foi assim: enfiei a mão no bolso, entreguei a moeda, e ele, valeu, obrigado, e saiu correndo. Continuei, a gente está não numa cidade diferente, estamos num estado diferente, numa região diferente, estamos procurando as coisas. Daqui a pouco eu escuto aquela voz: moço, moço, moço. Eu digo: não é possível. Me virei, era um menino, com uma expressão alegre, e quando ele viu que eu encarei, ele levantou um saco, sabe esse saco de plástico transparente? Tinha arroz e a boca estava amarrada e tinha lá um rótulo, uma coisa colada aqui. Ele falou: muito obrigado. Virou as costas e saiu correndo lá para frente do mercado. Eu fiquei
parado ali. A emoção foi muito grande. Eu tinha tratado muito mal aquele garoto. Eu fora hostil. Não disseram uma palavra, mas fora hostil com ele. Por que que ele voltou? E foi bem enfático. Mostrou. Voltou talvez porque ele viu nos meus olhos. Eu disse, mas tu vai fazer outra besteira qualquer com esse dinheiro, sei lá. Não sei, ou voltou porque o meu anjo da guarda disse para ele, olha, aquele cara não é caso perdido, volta lá e dá um sacode nele. Né? Precisa de uma lição. Não sei. Mas lembrando agora ontem desse caso para contar para vocês, eu fui tomado um pouco por aquele choque, por aquela emoção que aquele menino me proporcionou. E aí eu penso, Regina, quanto foi bom você me convidar, porque eu tomei a decisão de fazer uma prece por aqueles dois, a menina da porta da Caixa Econômica, esse menino do mercado, que deve estar na faixa dos 30, nasceu com 22 anos, esse deve estar na faixa dos 30 agora. Como eu fiquei feliz, e eu assim, poxa, a menina dava um exemplo geral de resignação, feliz sempre, sempre agradecida. E ela passava uma expressão de felicidade. E aquele garoto voltou, porque de alguma maneira, ou ele leu na minha aura, aquele espírito antiquíssimo e sábio que habitava naquele corpinho de criança, quis me dar uma lição. E deu. E funcionou tanto que eu lembro até hoje. Eu costumo ler o plástico nos carros. É uma maneira de você abstrair um pouco dos engarrafamentos naqueles plásticos ali atrás. Tinha também a mania de ficar multiplicando os números da placa dos carros. Tanto por tanto, sei lá, isso dá ímpar, mas você se distrair, né, para não... O trânsito aqui, às vezes, é meio complicado, na Dutra, no Brasil e tal. E antigamente o que era comum nos plásticos era o Salmo 23, que todos conhecemos. Mesmo quem não costuma ler o Velho Testamento, conhece pela repetição. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo do rei Davi, pastoral, bucólico, tranquilo, belíssimo. Mas hoje, o que eu vejo mais nos plásticos dos carros? Vivemos os tempos mais dinâmicos. É tudo posso, você sabe, naquele que me fortalece. Isso é o apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses. Se você, depois que eu terminar, quiser conferir, não precisa anotar, não. Lembra apenas isso. Epístola ou carta aos Filipenses, lá no finalzinho, você vai encontrar o texto a que me refiro. O que passa isso aí? Tudo posso naquele que me fortalece. É atual, essa não é nova, não. É do início do século passado, lá nos Estados Unidos, e veio para cá. Teologia da prosperidade. Não é? Eu posso fazer qualquer coisa. Comprar um carro importado sem ter dinheiro, um apartamento na Barra da Tijuca. Passa essa ideia. Praticamente que eu posso pegar uma cestinha, entrar numa joalheria e sair catando. Afinal de contas, eu sou filho do dono do universo. É a ideia que passa. Né? Mas o que realmente Paulo quis dizer? Foi isso? Foi isso que Paulo quis passar para nós? E aí é necessário que a gente recue para ver o texto completo. Não esqueça, lá no final da carta de Paulo aos Filipenses. E ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma declaração de fé que é emocionante, eu considero extraordinária. Agora, a pergunta é, quando eu boto no meu carro, meu velho carro, esse plástico, eu estou concordando do fundo do meu coração, estou dizendo para Deus essa verdade integral? Porque Paulo diz o seguinte, e Paulo, nas suas viagens, ele naufragou, ele foi preso, ele sofreu privações. O que ele está dizendo aqui, de autoevolução para todos nós, é:
independente de eu estar honrado ou humilhado, de eu estar na abundância ou na fome, de eu estar no conforto ou no frio, eu serei sempre fiel a Deus, eu sempre honrarei a Deus, eu sempre agradecerei a Deus. Ou seja, Paulo era sempre agradecido. Essa é a realidade. Não é aquelas coisas que a gente pensa para dar razão ao nosso ponto de vista. Finalzinho de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Considero esse texto maravilhoso, mas integral. Né? E nós, meus irmãos, temos dúvidas sobre o amor do nosso Pai? Temos dúvida? Não, nós temos o Pai perfeito, em quem depositamos totalmente a nossa confiança. O que nos acontece, sabemos, é o melhor para nós, embora por vezes doa. Eu já deixei uma filha, nenenzinho, de um ano, hospitalizada, e tive que ir embora, porque não havia lugar para mim. E ela ficou amarradinha lá, porque estava com soro. Ela precisava daquilo ali, para salvar a vida dela. Mas ela me olhou, a minha, a Fátima, através do vidro, e olhar daquele bichinho, daquele animalzinho assim, ferido, machucado, vendo se afastar aquelas pessoas que até então representavam para ela, no seu mundinho, o calor, o conforto, a alimentação, o carinho. Nós tivemos que fazer isso. Confrangeu nosso coração, doeu nosso coração. Foi uma alegria enorme na manhã seguinte, quando fomos lá e pegamos ela de volta. Mas naquele momento foi o necessário. Às vezes, vocês sabem, às vezes o necessário é um remédio amargo. Não é? Mas nós sabemos que o que nos acontece é o melhor para nós. Eu vou, para finalizar, ler um texto de Pastorino, que foi um espírita muito sábio. Diz assim: cultive o hábito de agradecer por tudo de bom ou mesmo de desagradável que aconteça em sua vida. O reconhecimento é a atitude simpática que lhe torna merecedor de maiores benefícios. Seja grato, sobretudo a Deus, que lhe deu a vida e trabalha para que você alcance a completa felicidade. Carlos Torres Pastorino. Muito obrigado. Vamos então à nossa prece. Senhor, Pai justo e misericordioso, aqui estamos nós, reunidos corações e mentes, buscando a vossa santa presença, para vos agradecer por essa oportunidade extraordinária de estudar um pouco mais. Pedimos as vossas bênçãos, Senhor, sobre a espiritualidade que dirige a nossa querida caravana do Conselheiro. Também, Senhor, para os irmãos deste plano material, que junto à nossa querida irmã Regina, se esforçam e batalham continuamente, não apenas para manter esta grande obra, esta querida casa, mas para elevá-la cada vez mais em direção ao seu grandioso destino. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos equívocos, agressões às vossas leis santas. Mas, acima de tudo, neste momento, nós queremos vos agradecer pelas muitas bênçãos recebidas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja.